Olá, meninas e meninos, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Rosângela, do Ateliê Rosângela Pereira. Hoje, o nosso tutorial, eu vou falar para vocês como limpar e conservar o seu material de patchwork. E algumas dicas, não é nada pronto, algumas coisas que eu fiz e deu certo. Por isso que eu quero passar para vocês. Primeiramente, eu vou falar da nossa base de corte. Ela tem que ficar sempre num lugar plano, porque ela pode entortar e ela entorta com a maior facilidade. Então, evita expor ela ao calor, por exemplo, calor do sol, ou por exemplo, perto de uma janela que bate o sol direto, né? Então, evita esses excessos com a base, porque ela depois de entortada, dificilmente ela vai voltar ao natural. Para a limpeza dela, porque como a gente corta muito, o que acontece? Ela fica aquelas linhas. Então, tem um preparo que é tão popular na internet, que é um copo de água, uma colher de bicarbonato de sódio, uma colher de vinagre e você pode colocar algum cheirinho, Comfort ou algum cheirinho para ela ficar cheirosinha. E essa mistura vale também para você limpar o seu material, como as réguas também. O ideal é você colocar essa mistura que eu já preparei aqui, ó. Essa mistura numa bombinha para espirrar. Como eu não tenho aqui hoje no jeito, eu fiz nessa vasilha e nós vamos passar com um paninho. Essa minha aqui, ela tá assim bem nova, conservada, então pouca diferença vai dar. Mas você pegar uma bem usada, você vai ver a diferença. Ela limpa e vai reconstituindo aqueles fendinhos, aqueles buraquinhos que fica com o cortador. Isso aqui você pode fazer também na sua régua. A régua é outra coisa que você deve colocar sempre no lugar plano para evitar quebrar ela. Então, tô dando uma limpada só para você, uma demonstração. Bom, a base de corte e as réguas é isso aí. Essa maneira que a gente tem conservado e limpado ela. Depois nós vamos para o nosso cortador. O nosso cortador, como eu falei num vídeo antes, essa lâmina você não amola, você troca o refil. Então, dica, deixa sempre ele fechado. Quando você for cortar, você nunca faz isso, eu tenho esse hábito, então eu tento me policiar porque acaba estragando o corte. Por que que você tem que deixar ele sempre fechado? Porque a lâmina dele, quando tá bem afiada, ela é muito precisa e pode te machucar. Limpeza, aqui, a hora que você for limpar, o correto é você tirar a lâmina e limpar aqui, ó, porque aqui fica sujo, tá? Eu comecei a fazer com o pano, mas é errado, é força do hábito, porque o pano tá aqui perto, tá?
As linhas, elas ressecam, né? Ela fica em contato com o ar e elas ressecam. O ideal é você deixar ela sempre encapada no plástico. Aqui, ó. Sempre encapada no plástico. Porque às vezes a gente quer organizar tanto e começa a colocar naquele expositor e ela fica em contato muito com o ar e ela acaba ressecando, aí quebra fácil na máquina quando não forma aquelas pelotinhas. Para a linha, aquele retroço pequenininho, o que eu faço? Eu compro aquele saquinho de juju antigo e eu coloco dentro, ou então numa caixa e ela tampada. Caso elas ressequem, eu uso muito esse silicone. Esse aqui é um silicone de carro. Então, você dá uma pequena borrifada nela. Aqui, ó. Ótimo. Ó, uma pequena... tem cheirinho, é gostoso. Isso aqui você compra. Isso aqui é para limpeza de carro. Ela é ótima para lubrificar a sua linha e evitar que ela quebre tanto. Outra dica, a fita métrica. A fita métrica, nós temos o costume de fazer aquele rolinho pequenininho, né? Isso não se deve fazer com a fita métrica. Para conservar ela, ou você pendura, ou você, às vezes você vai guardar num espaço pequeno, enrola o menos possível, porque elas podem alterar as medidas. Caneta fantasminha, ela seca com muita facilidade, então evita deixar ela aberta. É o mesmo da caneta hidrocor, também que resseca com facilidade. Então evitar. Fez o que você tinha que fazer, já tampa, tá? As tesouras, como eu havia falado no vídeo anterior, sempre usa duas. Não mistura as tesouras para os cortes. Tesoura de tecido é tesoura de tecido. Tesoura que você vai usar para cortar manta, papéis, feltro, você deixa reservado. Se possível, faz uma marquinha. Se elas forem idênticas, a minha não tem como, que elas são bem diferentes, né? A agulha da máquina não é nem bem o caso de conservação, são dicas também. Troca ela frequentemente, porque ela tem vida útil. Mesmo que ela não quebre, ela vai ficando rombuda. E aí, interfere no ponto da máquina. Que é o caso também da canelinha. As canelinhas, tenta comprar canelinha de boa qualidade. Porque a canelinha de má qualidade, elas são pequenas, ela dança na bobina e também interfere no ponto. Bom, gente, eu acho que as dicas, assim, principais eu dei. E conforme eu vou fazendo meus vídeos, eu vou falando mais dicas para vocês. Espero que tenha gostado. Não deixe de deixar o seu like, compartilhar. Quem não se inscreveu, não é inscrito no canal, se inscreva, que vocês sabem que isso ajuda a crescer o canal. E embaixo tem um link que eu estou disponibilizando para vocês baixarem um livro. Nesse livro também tem várias dicas sobre o patchwork. Eu agradeço a todos e um forte abraço.